Há um tempo atrás, nós vimos o texto mais difícil da Carta aos Romanos. Nós estudamos esse texto. Eu não sei se ficou mais difícil ainda para os irmãos, se eu compliquei mais a situação, mas eu me esforcei para que os irmãos entendessem. Mas agora nós estamos diante do texto mais importante da Carta aos Romanos. Eu queria muito ter entendido, eu me converti quando era junior, eu queria ter entendido isso quando era junior. Ou na minha adolescência, nos meus primeiros passos na vida cristã, eu queria ter entendido essa verdade, porque é fundamental para a vida da gente. O que eu vou falar hoje é muito importante. E quando eu destaquei vocês, porque meu objetivo hoje é que vocês entendam. Se eu conseguir fazer com que vocês entendam, entendeu? Yasmin, Raquelzinha, Sarinha, se eu conseguir fazer, Micael, com que vocês entendam, que os adolescentes entendam, e os novos crentes, possivelmente eu vou conseguir fazer com que todos entendam o que eu vou dizer. Ok? Porque eu vou falar sobre o Evangelho, o que é o Evangelho mesmo, como se processa a salvação, segundo Deus, segundo o que Deus fala. Então, por isso, eu gosto. E aí tenho um desafio para os adolescentes, olha só, um desafio para vocês, adolescentes, juniores, e até para os novos crentes, para quem quiser. Eu vou pregar sobre isso, e depois você vai fazer um trabalhinho dizendo assim, eu entendi, o que eu entendi. Então eu entendi, pastor, que o senhor falou sobre isso. Fazer um resumo, entendeu? Eu entendi que o senhor falou sobre isso, tá bem? Então, se você precisa de papel e caneta, vai na secretaria agora, apanha com Marlizinha, levanta e vai apanhar. Agora eu vou dar esse tempo para vocês. Entendeu? Enquanto isso, ó, nós vamos dar um tempinho para quem precisa. Entendeu? Que tem um trabalho. E outra coisa, eu quero honrar o trabalho de vocês. Eu quero honrar o trabalho de vocês. Opa, quando falei em honrar, olha aí, aumentou. Então, à medida que eu fui estudando esse texto, que é de Romanos capítulo 3, de 21 a 25, você pode abrir aí, aos Romanos capítulo 3, de 21 a 25, à medida que eu estava estudando esse texto, eu não sou de colocar título em sermão, mas eu pensei em vários títulos, Givaldo, que eu poderia colocar. A provisão de Deus para salvar o pecador, seria uma. A salvação pertence ao Senhor, outro título que cabe muito bem. Um outro, a justificação revelada. Como podemos ser salvos? Seria um outro título. Ou, como o homem pode relacionar-se de maneira correta com Deus? Outro título. Ou, de que maneira o homem injusto pode ser justo diante do Deus que não tolera injustiça? Que título bonito esse aqui, né? De que maneira o homem injusto pode ser justo diante do Deus que não tolera injustiça? Ou a justiça de Deus revelada. Então, título, são muitos títulos. Eu quero falar para vocês, quero começar, olha só, falando sobre a diferença do cristianismo bíblico, porque existe cristianismo que não é bíblico, para as demais religiões. Existe uma diferença. Nas demais religiões, você tem que fazer algo para merecer. Depende de você. Entendeu? Então, tem as religiões têm as suas regras, e você tem que obedecer aquelas regras. Você tem que fazer. Você tem que se esforçar. É um esforço do homem para agradar a divindade, a sua divindade. É um esforço. Então, a salvação é conquistada por mérito ou por obras. Isso pegar todas as religiões do mundo, a soterologia, a doutrina da salvação dessas religiões, vai dizer exatamente isso, que você tem que se esforçar muito para você agradar a Deus. Você vai encontrar isso em todas as religiões. Agora, no cristianismo bíblico é diferente.
É Deus quem desce para salvar o pecador perdido. É uma salvação que vem do alto para baixo. É Deus que veio para buscar e salvar o perdido. É diferente, é totalmente diferente. Entendeu? Então, as religiões, as outras, é o seguinte: você tem que se esforçar para agradar e para atingir, para aplacar a ira da divindade. Mas no cristianismo não, é Deus quem desce, quem vem. Por isso, o C.S. Lewis, que é aquele que escreveu Crônica de Nárnia, era um homem espetacular, um homem muito capaz. Ele se converteu, ele não acreditava em Deus, e ele se converte. Olha o que ele escreve. Ele diz o seguinte: o que mais me impressionou no Evangelho é que aquilo que eu encontro lá na Bíblia, especialmente naquilo que a gente vê nos ensinos de Jesus e dos apóstolos, a gente não encontra em lugar nenhum. E diz mais: eu tenho certeza que esse tipo de ideia não saiu da cabeça de nenhum ser humano. Essa ideia de Deus descendo para salvar o pecador, isso não é ideia de nenhum ser humano, porque as religiões criadas pelo homem são bem diferentes. É o homem que se esforça. Então, a justiça gratuita, recebida de outro, é estranha à nossa natureza, porque nós queremos conquistar as coisas pelos nossos próprios méritos. Por isso que o cristianismo bíblico não é humano, porque a nossa natureza, nós queremos sempre merecer alguma coisa, nós não queremos favor, nós ficamos constrangidos quando nós temos facilidade para dar presente. Já percebeu isso? A gente dá presente com facilidade, a gente fica mas para receber, tem gente que tem muita dificuldade para receber presente. Tem gente que tem muita dificuldade de receber um favor. Tem gente que não quer incomodar ninguém. Tem muitas, até na igreja acontece muito disso, Rodrigo. Uma pessoa está precisando de ajuda, ela não fala com ninguém. Aí a gente fica sabendo, diz, mas por quê? Não queria incomodar. Eu não queria incomodar. A gente precisa, passa sufoco, mas sabe por quê? Existe essa nossa natureza. Eu quero fazer algo para conquistar. Por isso que é muito difícil morar de favor. Muito difícil. Estou morando de favor e isso é ruim demais. Porque a nossa natureza, nós queremos, na verdade, nós queremos fazer algo para merecer. Ok? Trabalhamos por mérito. À noite eu vou mostrar isso. Romanos, o que nós vimos até agora, é como se fosse assim um pano, pense num pano preto. Paulo vai falar sobre a questão da pior notícia do Evangelho, porque o Evangelho começa com uma péssima notícia. E a notícia é que todos nós somos pecadores. Ele diz que, lá nós começamos a estudar, que os gentios, os pagãos, pecam. A ira de Deus se manifesta do céu contra toda a injustiça e a impiedade dos homens, e ele vai falar sobre os gentios, as pessoas, os pagãos, que não têm a palavra de Deus, não conhecem a palavra de Deus, o pecado deles. Então, eles estão condenados, muito embora eles tenham uma consciência, Deus lhes deu uma consciência, e Deus também, a revelação natural, Deus revelou o seu poder, os seus atributos, alguns dos seus atributos na natureza, mas mesmo assim, eles rejeitam a Deus. Eles suprimem a verdade pela injustiça, não foi isso que nós vimos? Esses são os pagãos, os gentios. Mas tem os moralistas. Os moralistas, eles dizem o seguinte, não, eu não sou tão ruim quanto eles. Tem alguma coisa moral, peca ali. E Deus fala, não. Paulo diz, não, mas olha só, mas você também peca. Porque você está condenando eles, você faz a mesma coisa. Existe um verniz em vocês, mas... Aí o judeu se levanta, não, mas eu tenho a lei, eu fui circuncidado, eu conheço a palavra de Deus, eu conheço. E Paulo diz, mas você conhece, mas não obedece.
A própria lei denuncia vocês, a própria lei, os 10 mandamentos denunciam que vocês estão enfermos também com essa doença de pecado. Por isso que ele vai encerrar todo mundo debaixo do pecado. Não há um justo, nenhum sequer. Está falando da gente ali? Não há um justo, não há quem faça o bem. Está falando de todos nós. Todos se desviaram e se fizeram inúteis. Está falando de todos. Paulo está colocando todos no mesmo saco. Todos pecamos. Por isso que ele vai dizer, capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Todos pecaram e não podem ter agora essa comunhão com Deus, todos. Aí coloco todos nós. E aí, queridos, o pecado é algo muito grave. O pecado, a gente vê gente brincando com o pecado, fazendo piada, dizendo, não, eu sou pecador mesmo, é assim mesmo. E a gente brinca, a gente não entende que o pecado é algo gravíssimo. O pecado é grave, queridos. Todas as mazelas, o que nós estamos vivendo, toda essa violência que a gente vive, toda essa corrupção que a gente está vivendo, isso é por causa do pecado, transgressão da lei de Deus. Então o pecado mexe, por exemplo, com os nossos relacionamentos. Você quer ver uma coisa? Vamos pensar em adultério. Só pensar no adultério. O que acontece com o adultério? Porque o indivíduo que adultera, olha só, o indivíduo que adultera, ele não é só um pecado dele, ele está colocando várias pessoas, envolvendo várias pessoas nessa situação. Então, o adultério, ele, em primeiro lugar, ele arrebenta com a vida, vamos pensar, o adultério de um homem, ele acaba com a vida da esposa. Acaba com a vida da esposa. Primeira coisa, uma tristeza, uma vergonha sem fim. Então, repercute na vida dos filhos, porque os filhos vão sofrer agora com os pais, nas brigas, nas discussões. Os filhos vão sofrer por causa do adultério do pai. Esse é um lado, mas tem um outro lado também, que é o lado da outra família. Aquela mulher que a pessoa cometeu adultério, ela é casada. Então, destruiu a vida do marido. Mas também essa mulher tem filhos. E aí marcou a vida dos filhos também. E aí é algo terrível, é uma situação, não é algo de um indivíduo assim, não, eu pequei, mas fui eu mesmo, eu pequei. Não, você acabou com a vida de muita gente. Tem mãe, tem pai envolvido. Às vezes tem uma igreja inteira envolvida. Então, sempre repercute na vida de outra pessoa. E eu estava ouvindo um pregador que ele falava o seguinte, vamos pensar em Salomão. Ah, que ele vai gostar dessa. Salomão com 16 anos. Salomão, a gente conhece a história de Salomão, lá do rei Salomão. Em DJ, conversando com Davi, seu pai. E aí está curioso, falando assim, papai, como é que o senhor conheceu mamãe? Eu nunca soube dessa história. Aí Davi fala assim, bom, um dia eu estava passeando no palácio, e aí eu olhei e eu percebi sua mãe estava tomando banho. Eu vi sua mãe nua, e eu estava tomando banho. Ah, é, papai? Mas aí o senhor gostou dela, amor à primeira vista? Aí o senhor foi pedir a mão ao pai dela em casamento, vocês eram solteiros? Davi, não, meu filho. O papai não era solteiro, o papai era casado, eu tinha mulher, tinha outros filhos, e a sua mãe também, ela era casada. Papai, eu não conheço essa história. Então, a mamãe era casada com um homem muito mau, um homem péssimo. Não, meu filho. O homem era muito bom. Ele era uma pessoa maravilhosa, um homem fiel a Deus, um homem que me amava. Ah, papai, então deve ter acontecido um acidente. Ele morreu de acidente, não foi? Não, meu filho, não foi bem assim. Eu matei
aquele homem para ficar com a sua mãe. Pensa nessa história, um menino de 16 anos, e você pensa, provavelmente, por que Salomão era o que ele era? Talvez a gente vai entender um pouco que o pecado da gente, ele repercute na vida de outra pessoa. E o pecado não é simples. Segundo lugar, o pecado não é simples porque ele ofende o Deus santo. Deus não é como nós, Deus é santíssimo. Nós achamos que Deus é como nós. Você é pai, você é mãe, então você acha que Deus é como um de nós. A Bíblia diz que não, que Deus, ele é santíssimo. Ele é justíssimo. E Deus não pode deixar o pecado barato. Um dia ele vai julgar o meu e o seu pecado. Deus um dia falou que vai punir o pecado. Haverá um grande julgamento e ele vai punir o pecado. E Deus, ele cumpre o que faz. Às vezes nós pensamos que a ideia é mais ou menos... Ó, tem gente dormindo aí, hein? Ó, acorda aí. Olha só, presta atenção. Às vezes nós achamos que Deus é assim, como se nós estivéssemos jogando futebol. Estamos jogando futebol. A IBC jogando futebol. Aí daqui a pouco... Eu dou uma entrada no pastor Ackley, grandão, né, fazendo só gol de cabeça, toda hora fazendo gol de cabeça, nem precisa pular, né? Entendeu? Jorginho marcando ele, aí não precisa pular. Aí eu dou uma entrada dura nele. Aí ele fala assim, ele diz assim, olha só, da próxima vez eu vou te quebrar todinho. Entendeu? Da próxima vez eu vou arrancar sua cabeça. O que os outros vão fazer, que estão jogando bola, né? É isso aí que o Jorginho está fazendo, está rindo, Gilene está rindo, todo mundo rindo. Vai rir, ele não vai fazer isso comigo, ele não vai arrancar minha cabeça, ele não vai fazer nada disso. Mas olha só, pensa bem, você está jogando futebol. Pensa bem, hein, Carlos? Aí tem um traficante da pesada, o maior traficante do bairro. E aí você deu uma entrada nele, e ele fala assim, da próxima vez... você não sai daqui vivo. E aí, o que você faz? Ok? Não é pastor Ackley. Ok? É melhor sair. Olha só, é melhor mudar de cidade. Voltar lá para... Qual país você morou? O último país? Dubai. Dubai. Melhor voltar para o Dubai. Se sou eu, volto. Mesmo dia. Queridos, olha só, imagine Deus, santíssimo, dizendo que Ele vai fazer o que vai fazer. Se nós não deveríamos tremer diante disso. O pecado é coisa tão grave que nosso pecado levou Cristo à cruz. Eu já disse para vocês que eu não consigo assistir nenhum filme da crucificação de Cristo. Eu não consigo assistir. Ainda os filmes Hollywood não conseguiu retratar a violência que foi. O que Deus fez com o seu próprio filho. Com o próprio filho amado, sem pecado, com um caráter igual ao caráter dele. Olha o que Deus fez com o filho. Foi necessário. Pela cruz, você vai entender que o meu e o seu pecado são coisas muito graves. Imagine, se Deus pegasse o seu coração, tudo que você já falou até hoje, todos os seus pensamentos, se Deus pegasse todas as suas ações, olha só, muitas coisas secretas, colocasse num DVD, hein, Joel, hein, Josenildo, tudo que você fez em secreto, colocasse num DVD suas palavras, suas ações, e dissesse o seguinte, agora, IBC lotada aqui, né? Vamos exibir, olha só, entregar para o pessoal lá, que trabalha lá com a mídia, e nós vamos exibir aqui no telão tudo que o Josenildo fez e faz em secreto, tudo que ele já falou. Nós vamos assistir esse filme. Eu queria saber se você ficava aqui. Estou falando de Josenildo, mas poderia ser qualquer um de nós. Pense em você. Tudo que você fez, tudo que você falou, e agora nós vamos exibir tudo num DVD e vai colocar aqui.
você tem tanto respeito, as pessoas te respeitam, né? Chamam senhor, senhora, eu quero ser igual a você. Não é isso? Eu quero ser igual a você. A gente diz, né? Agora imagine tudo colocado num DVD, a sua história de vida agora vai ser exposto aqui. Tudo. O que você fez sozinho, entre quatro paredes, seus pensamentos. Preste atenção, queridos. É diante desse Deus que nós estaremos um dia. A nossa questão é o seguinte, a questão é como eu e você podemos escapar no dia do juízo. Porque uma consideração muito importante é que Deus, Ele é o justo juiz. Deus é justo. Ele é um juiz justo, perfeito. Ele tem todo o conhecimento sobre nós. E como um justo juiz, ele não pode perdoar o culpado, porque ele é justo. Nós ficamos muito chateados quando o Moro prende e o juiz do Supremo Tribunal vai lá e solta. A gente fica chateado, entendeu? Nós não ficamos chateados com isso? Quando os ministros lá do Supremo soltam um indivíduo que está comprovado, ele roubou, foi feito um inquérito, vários juízes julgaram, aí vai um cara do Supremo e a gente diz, gente, esse indivíduo tem que sair daí, tem que ter impeachment, não é isso? Só que Deus é o justo juiz, ele tem que fazer, ele tem que julgar conforme a justiça. Essa é a primeira consideração. Ele trata as pessoas de acordo com o que elas merecem. Ele odeia o pecado, ele não inocenta o culpado. Ele absolve o justo. Ele é imparcial. Então, se Deus haverá de nos salvar, todos nós pecadores, Ele haverá de fazer de tal maneira que a sua justiça não seja prejudicada, que Ele não deixe de ser um juiz justo. O pecado é treva e Deus é luz. O pecado é sujo e Deus é santo. O pecado é maligno e Deus é benigno. O pecado separa o homem de Deus. Por si mesmo, o homem não pode aproximar-se do Deus santo, nem cumprir as exigências da sua lei. Por seus esforços, o homem não consegue satisfazer as demandas da justiça divina. Assim, esse homem pecador está sem esperança e condenado. É o que nós vimos até agora. A primeira parte do Evangelho, todos pecaram. E aí eu não posso usar mais a ilustração aqui do nadador. Não posso usar mais, não sei porquê. Eu tenho que usar outro para lembrar vocês. Que a questão é o seguinte, imagine, é o que Paulo está falando, é o que nós somos aqui também. Alguns aqui, quando se converteram, olha só, se converteram no fundo do poço do pecado, na lama. Não tinha onde estar mais na lama. Se converteram, mas estavam lá na lama mesmo, entendeu? Olha só, estava lá no fundo do poço. Outros estavam na beirada do poço. Não estava lá, mas estava aqui na beirada do poço. Não era tão ruim assim, pecava, mas não era tão ruim assim. E outros eram religiosos, muito religiosos, estavam em cima do morro. Ok? Presta atenção, isso é importante. Olha só, uns estavam no fundo do poço, na lama do poço. Outros estavam na beira do poço, outros estavam no morro, um pouquinho melhor. Só que o nosso alvo era a estrela, era alcançar a estrela. O nosso alvo é a santidade de Deus, é sermos santos porque Ele é santo. O nosso alvo era a perfeição. Então, olha só, a distância do que está no poço, na borda do poço, e daquele que está no morro, para a estrela, é a mesma. Todo mundo na mesma situação. É isso que Paulo está falando na carta aos Romanos. Aqueles gentios no fundo do poço, os moralistas na beirada do poço, e os judeus religiosos, orgulhosos, no morro, em cima do morro. Mas o objetivo é a estrela, é alcançar a estrela. Os judeus dizem, como? Eu não consigo. O que está lá na lama diz, imagine eu. O que está na borda, eu também não consigo. Como alcançar o padrão de Deus? Então, por isso, todos pecadores, todos perdidos.
e aí a gente vai tentar fazer alguma coisa, vamos fazer coisa para agradar a Deus, vamos com os nossos próprios esforços, vamos fazer coisa, vamos fazer caridade, vamos fazer boas obras, vamos construir templo, vamos montar rituais, vamos fazer, nada disso agrada a Deus, porque tudo é do homem. Era necessário que a salvação viesse de Deus. Só Deus poderia nos salvar. Só Deus. E Ele o fez. A Bíblia diz que Deus justifica pecadores. Então, desde o início da criação, a Bíblia vem mostrando como que Deus justifica pecadores. Olha só, vocês não podem perder isso. Mesmo o período da lei do Antigo Testamento foi um período da graça. O período da lei foi um período da graça. A graça nunca esteve fora. Deus sempre foi gracioso. Pensem nisso. Deus sempre foi gracioso. Então, Deus estabeleceu que se Ele vai salvar um culpado, Ele vai salvar por meio de um inocente. O inocente tem que pagar pelo culpado. Lembra do sistema de sacrifício do Antigo Testamento? Como que os pecados eram perdoados? Um animal, lembra Hebreus? Olha o estudo de Hebreus, um animal inocente, perfeito, era sacrificado pelo pecado. E aquele sangue era derramado. Não foi assim? Então Deus estabeleceu que deveria ser assim. Eu vou perdoar, ok, eu vou perdoar. Porém, alguém tem que pagar por isso. A minha justiça exige um pagamento. Por isso que nós temos os sistemas de sacrifícios do Antigo Testamento. Então, toda a justiça, tudo o que aconteceu no Antigo Testamento, olha só, a importância do estudo de Hebreus. Aqueles sacrifícios, aqueles sacerdotes, aqueles símbolos do Antigo Testamento, eu pergunto para vocês, tudo estava apontando para quem? Para quem? Para Cristo. Entendeu? Deus estava sinalizando, dizendo o seguinte, aqui está o que é imperfeito, mas eu vou enviar o meu Filho perfeito. E Ele vai morrer no lugar dos injustos. O meu Filho, Ele vai obedecer à lei, Ele vai atingir a estrela mesmo, Ele vai atingir o meu padrão, porque Jesus nunca pecou, Ele vai atingir o meu padrão. E aí o que vai acontecer? Pecadores agora, todos os pecadores, por meio da fé, não por meio das obras, unicamente pela fé, porque creem em Jesus. Os pecadores, eles vão receber a justiça que vem de Deus, por meio de Jesus, e vão depositar os seus pecados em Jesus, e Jesus vai levar esses pecados. Então é isso que aconteceu, essa transferência, essa palavra é muito importante, essa transferência. Deus enviou o seu Filho, que viveu uma vida perfeita e limpa. Todos aqueles que aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador, essa justiça de Cristo, é isso que vamos aprender hoje, está na Bíblia. A justiça de Cristo é transferida para o pecador. E o pecado do pecador, transferido para Cristo. Por isso que Ele morreu pelos nossos pecados, por todos os nossos pecados. Os nossos pecados. Lembra esse DVD? Lembra essa história triste que eu coloquei de vida de vocês? Se você já entregou sua vida a Jesus, note bem, todos esses pecados terríveis que vocês ficaram com vergonha ao lembrar, todos esses pecados foram depositados em Cristo Jesus. Foram perdoados. Vocês foram lavados, vocês estão limpos, santificados por causa de Jesus. E agora a roupa de Cristo, a justiça de Cristo, a perfeição de Cristo foi colocado sobre vocês, sobre nós. É por isso que nós temos esperança de vida eterna. É por isso que nós adoramos a Deus, é por isso que nós somos gratos a Deus. É por isso que nós temos alegria, é por isso que nós queremos divulgar o Evangelho, por causa disso, porque nós estávamos arruinados por causa do pecado. Mas Deus, quando enviou Jesus, e Jesus morreu naquela cruz,
Jesus satisfez a justiça de Deus. Ele não poderia apenas perdoar, porque seria um juiz injusto. Alguém poderia perguntar, mas cadê a pena? Eles merecem a pena. E Deus vai falar, eu penalizei meu filho inocente por eles. A justiça foi satisfeita. Vocês estão conseguindo me entender? Deus atribui a nós a justiça de Cristo. Essa imputação de justiça faz com que sejamos declarados justos, sendo ainda pecadores. Isso é o Evangelho. Essas são as boas novas. O James Kennedy, um irmão que eu consultei, diz o seguinte: essa é a doutrina que rompeu as algemas que prendiam a alma de Martinho Lutero e a libertou. Que Lutero queria agradar a Deus por méritos. Mas um dia, lendo Romanos, lendo a carta aos Romanos, ele descobriu que a justiça de Deus é doada, é revelada pela fé. É pela fé. Romanos 1,17. Então, Deus justifica o pecador que crê. Então, isso mudou completamente. Isso mudou completamente. Por isso que nós somos protestantes, por isso que teve reforma protestante, sabe por quê? Por causa dessa verdade que eu vou pregar hoje aqui para vocês. Falo que eu vou pregar hoje, você fica até assustados, né? Mas vamos ler pelo menos o texto. Abra a sua Bíblia aí, se você não está com a sua Bíblia, abra a sua Bíblia no texto, que eu vou... Olha, vamos abrir, abra a sua Bíblia no texto. Romanos capítulo 3. Olha só, vamos começar do versículo 19, que nós pregamos na semana passada. Olha só, presta atenção, hein? Sabemos que tudo que a lei diz, os 10 mandamentos dizem, o diz aqueles que estão debaixo dela, nós estamos debaixo da lei, para que toda a boca se cale, todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Então, de acordo com a lei moral de Deus, todos nós temos que ficar calados. Sabe por quê? Porque todos nós transgredimos a lei de Deus. Então diz para que toda a boca se cale. Então a gente fica quietinho, por causa da lei de Deus. E esteja sob o juízo de Deus. Por causa disso, todos nós, sob juízo, sob julgamento, vamos enfrentar o justo juiz. Ele vai nos julgar de acordo com a lei dele que é perfeita. Vai reprovar todo mundo. Portanto, versículo 20, ninguém será declarado justo diante dele, baseado na obediência à lei. A lei não vai declarar ninguém justo, porque ninguém obedece à lei. Todos nós falhamos, e falhamos muito, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes de pecado. Vai falar sobre qual o objetivo da lei. Eu tenho falado sobre isso. A lei é a radiografia que mostra a nossa pneumonia. Não é o remédio. A lei de Deus, quando eu prego sobre a lei, você fala, eu estou perdido. Ok? A lei mostra, mas não é o remédio. Você não vai chegar em casa, pegar a radiografia e fazer um chá com a radiografia dizendo, agora eu vou ficar curado da pneumonia. Não. Mostra que você precisa de um médico. E agora, até aqui é aquele pano negro. Mas agora vai chegar um diamante nesse plano, que é o Evangelho. Olha o diamante. Olha o diamante. Mas agora, olha que esperança. Se terminasse aqui, capítulo 1, 18 a 3:20, se fosse só isso, nós, olha só, é de chorar. A gente ia ficar, é um desespero, bate um desespero. Mas olha só, mas agora se manifestou uma justiça que provém de quem? Provém de quem essa justiça? De Deus. A justiça provém de Deus, independente da lei, independente da obediência à lei, da qual testemunharam a lei e os profetas. Paulo está dizendo isso, ó. Está lá no Antigo Testamento, lei e profetas aqui é a escritura do Antigo Testamento. Isso está lá no Antigo Testamento há muito tempo. Essa justiça de Deus
Lembra, os animais mortos, os sacrifícios do Antigo Testamento estão apontando para isso, para essa justiça de Deus. Justiça de Deus, versículo 22, mediante a fé em Jesus Cristo. O que eu posso fazer para ser justo diante de Deus? O que eu posso fazer? Justiça de Deus mediante a fé. O que você tem que fazer? O que a pessoa precisa fazer? Crer. Em quem? E fazer mais o quê? Para ser salvo. Fazer mais o quê? Faz o quê, Felipe? Mais nada. Lembra que a justiça, os judeus, Paulo estava desesperado com os judeus, porque eles diziam o seguinte, os judeus queriam que cresce em Cristo, mas não abandonasse a lei, nem a circuncisão, lembra disso? Paulo diz, a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para o quê? Todos os que creem. Não há distinção. O que é todos aqui? Não é todos pecaram? A salvação é para todos. A salvação é para todos, para os gentios, para os índios, aqueles que estão lá no fundo do poço, aqueles que estão no alto do morro, aqueles que estão na beira do poço, todos, homens e mulheres, pessoas de todas as nações, todas as raças, sem distinção, essa justiça é para todos, inclui a todos. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Vamos mais? 3:23, vamos juntos? Pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A justiça é para todos, porque todos pecaram, nós estamos no mesmo nível. Todos aqui, todos aqui é o seu nome, é o meu nome. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, separados de Deus. Versículo 24, por favor. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em... Olha só. Sendo justificados gratuitamente por sua graça. Olha o que Paulo está falando, que a salvação é grátis e de graça. O que você tem que fazer para ser salvo? Só crer. Porque a palavra, aí eu vou falar para você, a palavra justificação, gente, é uma declaração de um juiz. Entendeu? O que é... Eu lembrei daquelas palavras, pastor, que você falou, essas definições. Justificação, o que é? O juiz dá a sentença, justificando, dizendo, está justo, faz a sentença de Deus. Baseado em quê? No sacrifício do seu filho Jesus. É uma declaração, não é algo de fora da gente. A regeneração é algo que Deus faz em nós, mas a justificação não, é a declaração de um juiz. Versículo 25, por favor. Vamos lá? Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Mas aí eu vou falar sobre isso depois. Mas eu quero só terminar dizendo o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo aqui resumir, terminar esse tempo. Olha só, queridos, tudo o que se requer do pecador, que somos nós, eu e você, é que ele abrace a fé, aquilo que a graça de Deus supriu. Como se pode obter aquela paz gostosa, aquela vida com Deus, aquela paz com Deus? Como alguém pode sentir-se em paz com Deus? Como saber que todos os nossos pecados foram perdoados? Como posso ter certeza que eu vou para o céu? Como alguém pode ter um relacionamento pessoal com Deus? Como é possível ter certeza de que nós vamos ter a vida eterna? Só pela fé. Deus não aceita boas obras. Alguém dizer, pastor, eu vou dizer para Deus que eu fui muito bom, eu sou muito bom. Ou, olha só, eu faço parte de uma igreja e eu entrego o dízimo,
eu adoro com os olhos fechados, enfim, tem aquela água que o pastor Ackley bebeu, ele bebeu um pouquinho, deixou um pouco no fundo, eu tomei daquela água, e aquilo, frequência ao tempo, olha, eu estou todo domingo na igreja, então eu mereço. Caridade, não existe pessoa mais caridosa do que eu. A Madre Teresa de Calcutá, coloquei no chinelo, eu sou muito mais caridosa. Rituais, honestidade, eu sou muito honesto. Olha só, eu sou muito melhor do que muitos crentes. Eu tenho um conhecimento profundo, eu conheço mais a Bíblia do que o pastor. Eu conheço muito, eu conheço sobre a religião, eu conheço as doutrinas batistas. Nada disso. É somente pela graça e pela fé em Cristo que Deus aceita o pecador. Nada que você tem, nada. Ok? A nossa salvação é única e exclusivamente pela graça de Deus. E você foi salvo mesmo. Então, olha só, tem aquela história do DVD, não tem a história do pecado. Você se converteu, já entregou sua vida a Cristo Jesus. A Bíblia diz o seguinte, não sou eu que digo, agora você tem paz com Deus, fique em paz, porque o seu pecado Jesus levou. Mas você está aqui ainda, não aceitou Jesus no coração. Lembra aquela história que eu contei, DVD, que eu falei de adultério, que eu falei da gravidade do pecado? Meu amigo, você está perdido. Eu não queria estar na sua pele. Se você morrer agora, sem acertar sua vida com Deus, você vai enfrentar o justo juiz, sem advogado, e você está perdido mesmo. Perdido para sempre. Porque horrenda coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Um dia você vai cair na mão do justo juiz. Sem Jesus, você está perdido. E um dia um velhinho me perguntou aqui, um velhinho, bem velhinho, me perguntou, bem pilantra também, sem vergonha, perguntou, pastor, veio aqui para ganhar alguma coisa. Ele perguntou assim, pastor, eu vou para o inferno? Ah, gente, eu queria que fizesse essa pergunta hoje, que eu diria, vai. Vai, claro que vai. Pilantra do jeito que você é. Entendeu? Sem Jesus, vai para o inferno. Mas eu ia dizer para ele, mas tem uma esperança. Se você se arrepender, se você crer e arrepender é a mesma coisa, em Jesus para a sua salvação, submeter a Jesus, como o pastor Acre ensinou ontem, com humildade, se humilhar diante de Deus. Agora, Ele é que está certo, não sou eu. Ele está certo, eu me humilho. Eu creio, eu confio em Cristo Jesus. Agora eu vou viver para Ele. Isso é fé, isso tudo é fé. É uma vida diferente, que eu ofereço agora em gratidão a Deus. É uma vida diferente. Aí falou, se você crê mesmo, seguir a Cristo, não é seguir a religião, nem o pastor Ruiter, nem a Igreja Batista, seguir a Cristo mesmo, amar Jesus, aí sim, você estará salvo. É isso que a Bíblia diz. Tá bem? Será que os juniores entenderam? Será que os adolescentes me entenderam? Será que os novos crentes me entenderam? Bom, se não entenderam, eu vou continuar esse assunto hoje à noite. Eu acho que no final, eu vou fazer uma provinha e eu acho que vai dar para a gente passar. Então, se você não entendeu ainda, à noite eu vou fazer a exposição do texto e eu espero que vocês façam. E mais uma vez, eu quero honrar aqueles que escreverem para mim, fazer alguma coisa e dizer, pastor, eu entendi o que é justificação. À noite, eu vou dar os conceitos também, entendeu? E eu espero que assim possa abençoar você. Eu gostaria tanto de começar minha vida cristã aprendendo isso. E isso vai mudar muito a sua vida. Você entender isso e você viver por isso. Que Deus nos ajude. Amém. Vamos ficar de pé? Eu já estou. Vamos ver, eu pedi alguém para orar aqui. Alguém que esteve no fundo do poço. Será que tem alguém aqui? Quantos crentes que estavam no fundo do poço antes de Cristo? Quantos estavam na beirada do poço? Quantos estavam no alto do morro? Mas todos estavam iguais. Vamos pedir para orar. Pedir ao pastor Felipe Teles, que não estava tão no fundo do poço, mas estava lá na... mas era pecador também. Nasceu na igreja, mas pecador. Pedir para ele exaltar Cristo Jesus, o nosso Deus,